Tem um ponto muito interessante no que você disse, eu tinha até anotado para falar sobre a questão das redes sociais, né? Porque se a gente for pensar antigamente, na hora de ter uma história em comum, quando não existia esse mundo de redes sociais que possibilita que as pessoas se conectem diretamente, as histórias em comum eram contadas pela televisão. Então você tinha um canal passando a informação em massa para as pessoas. Que era uma história. E uma história. Isso. E livros E não tinha também, réplica, sei, era claro. aquilo. Ele tinha Sim. 500 milhões de histórias. E Cada um agora tem a sua você história. Mas o tem livro é um mais monte- difícil, né? Pouca gente lê. A TV tava lá, né? Antes era mais, mas além da televisão tinha os principais livros na escola, etc. Sim. Que criam um passado Exatamente. místico. Assim, Você tinha né? uma base comum para essas pessoas. Sim. Hoje, com rede social, todo mundo consegue colocar o seu discurso, por mais heterodoxo que seja, você vai achar pessoas que vão concordar com aquilo, a um ponto de começar a discordar um grupo do outro, e como aquela pessoa vai começar a seguir só quem tem o mesmo discurso dela, ela se fecha numa bolha, e daqui a pouco uma bolha não fala com a outra. E você citou o ponto da Rússia. Quando estourou o conflito entre Rússia e Ucrânia, aí começaram a surgir vídeos dos filósofos que inspiraram a visão de império do Putin, aí vieram alguns nomes a público, e um desses nomes era do Dugin. E aí eu peguei um vídeo que falava de um trecho interessante de como eles usam a democracia para fragilizar os países democráticos. Eles falam, olha, toda democracia tem problemas, né? Tem grupos que discordam um do outro, então o que você faz? Você pega esse pequeno racha da sociedade e aumenta. Você começa a patrocinar grupos que vão aumentar esse racha, essa divisão, até que uma hora eles estão numa briga interna e já não conseguem mais lutar contra quem é de fora. Claro. E aí, já entrando no livro do Ray Dalio, esse aqui, Princípios para a Ordem Mundial e Transformação, eu não li o livro ainda, né? Aí virou um podcast sobre o livro que a gente não leu. De novo isso, amor. A gente tá, Eu tá já virando vi, tradição. porque o livro é grande, eu comprei há pouco tempo, mas eu já Já vi teve o vídeo desculpas dele melhores. de 50 minutos sobre o livro. E o que ele fala é que isso que a gente está vendo agora com os Estados Unidos, se a gente realmente observar um declínio e uma queda, pode não ser agora, pode ser mais para frente, mas já aconteceu antes. É que geralmente as pessoas não veem porque não costuma acontecer durante o ciclo de vida da maior parte das pessoas. Né? A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, como um país muito estável, e isso já é raro. Você pensa num americano que nasceu no começo do século XX e morreu no final do século XX, ele viveu uma república democrática durante todo esse período, mesmo com das guerras mundiais. Você pensou no alemão, o cara nasceu no Império, depois ele estava no início da juventude na República de Weimar, depois veio o nazismo, aí depois uma Alemanha dividida, então as coisas foram mudando, virou uma União Europeia. Para o americano, não. E ele fala que, poxa, com essa estabilidade eles conseguiram assegurar a posição que eles têm no mundo, só que as coisas mudam. Os Estados Unidos não foram a potência que eles são hoje desde sempre. Eles passaram os ingleses. E antes dos ingleses, que também não foram potência para sempre, você tinha os holandeses. E antes eram os espanhóis. E você tem essas transformações acontecendo de tempos em tempos. E ele coloca 3 fatores que propiciam essa queda, né, um declínio da potência vigente. Um deles é o excesso de dívidas. E os Estados Unidos são uma economia deficitária hoje. Eles consomem muito mais do que produzem, são extremamente endividados, muito mais do que o Brasil, por exemplo, hoje. Talvez até por conta da dinâmica da moeda deles, para que eles possam fornecer a moeda para o mundo, eles têm que ser deficitários. O outro ponto são as lutas internas. Ele fala que países começam a decair quando você começa a ter muitas batalhas internas, chegando ao ponto de serem batalhas, realmente, de uma guerra civil. E depois ele coloca a ascensão de uma potência competidora que vem a passar, que seria o caso da China. Vocês acham, por exemplo, que a China chega a patrocinar grupos para provocar esse racha na democracia americana? Já pensando nisso, em fortalecer lutas internas para que eles venham a passar? E vocês enxergam realmente a China assumindo esse lugar dos Estados Unidos daqui a pouco tempo? A gente vai ter que fazer um podcast separado sobre essa pergunta, tá? Mas eu acho que os Estados Unidos estão passando por o que eu diria um declínio relativo há décadas que é inevitável. Depois da Segunda Guerra Mundial, a economia americana representou quase 50% naquele momento, porque obviamente também a Europa estava completamente destruída, vários países passando por um processo de se recompor. Então os Estados Unidos tinham um domínio extraordinário histórico que permitia que o país pudesse articular e implementar um sistema internacional inédito, né, com as instituições que a gente conheceu hoje, né? Outros países participaram desse processo também, mas sem o apoio político, independentemente da esquerda ou direita americana, nós não teríamos esse sistema hoje, né? Os Estados Unidos optou por convidar vários países
que derrotou na Segunda Guerra Mundial para dentro desse sistema, como a Alemanha Ocidental, por exemplo. Hoje, a economia americana representa em torno de 15% da economia global, o que não é, a princípio, uma notícia ruim para os Estados Unidos, em parte porque a aposta americana, que, aliás, também é uma aposta histórica, e muitos dizem uma aposta errada, é de chamar a China e a Rússia para dentro do sistema, em vez de preventivamente atrapalhar a ascensão desses países. Sem essa aposta liberal do Bill Clinton e de toda a elite americana, que era também consensual entre democratas e republicanos, de que a melhor resposta à ascensão chinesa seria trazer a China para mais perto, né, que é uma coisa que nenhuma potência estabelecida fez na história, porque sempre foi assim, tem uma potência emergente, vamos dificultar a vida dessa potência. A Alemanha viveu isso em vários momentos, graças a Deus, né? Mas os Estados Unidos fez o contrário e acabou facilitando também a ascensão chinesa, e esse consenso só começou a ruir no final dos anos Obama, quando os assessores, principais assessores, diziam, cara, a China não deixa o Facebook entrar no mercado deles, Google. Naquela época, não sei se vocês lembram, o Mark Zuckerberg até, né, aprendeu chinês, convidou lá né, colocou o livrinho do Xi Jinping na mesa dele, assim, fazendo de tudo para... E aí eles perceberam, não, a China não vai jogar esse jogo com a gente. Eles sabem que aquilo é temporário e lá na frente vai ter briga, e já estão se preparando, excluindo todas as áreas tecnológicas, né, as empresas-chave do mercado chinês. E agora mudou tudo. Agora é contenção, nova Guerra Fria, novo consenso, né? Então, assim, eu acho que a China... E é um novo consenso, você acha? Tanto Sim, democratas quanto republicanos já enxergam assim agora. Hoje seria impensável um novo presidente americano dizer, olha, a gente precisa crescer junto, elevar todos os barcos, a China vai se democratizar. Essa ilusão acabou. Ela também nasceu porque no colapso da guerra da União Soviética, acho que havia uma confiança excessiva nos Estados Unidos. Eu morei durante essa época nos Estados Unidos. E havia uma convicção em todos os cantos do país... Que eles resolviam tudo. De que a história acabou. A história acabou. O final feliz é esse. Esse livro aí de Ascensão e Queda, isso é história antiga. Agora é a gente, e a gente veio para ficar no topo. Ascensão e manutenção. Ascensão e manutenção. Então, assim... a China vai estar feliz da vida em entrar dentro do nosso sistema, eles vão ficar ricos, a Rússia também, democráticos, e meio que todo mundo vai aceitar, né? Assim, estou simplificando um pouco, havia sempre pensadores realistas que diziam, gente, estão cometendo um erro colossal no pensamento realista. Mas eu acho que havia uma confiança tão grande que havia realmente pessoas seriamente acreditando que essa história da ascensão e queda de grandes impérios, que é o que marca a história humana, que aquilo acabou. Né, o fim da história, o grande argumento. Então, acho que isso levou o país a cometer vários erros. E, do ponto de vista chinês, a China nunca comprou essa ilusão, obviamente. Percebeu, olha, os Estados Unidos estão querendo fazer negócio com a gente. Partiu. Vamos aproveitar. Vamos. E, assim, a China se aproveitou muito disso, sempre sabendo que lá na frente os Estados Unidos vão mudar de ideia. E isso, de fato, aconteceu. Né? 10, 20 anos atrás. Ninguém na China achou que os Estados Unidos iam ficar tranquilos com a China superando os Estados Unidos como principal economia, que obviamente a China ia articular suas instituições, suas regras e não topar, né, aceitar todas as bases americanas em sua volta. Então, eu acho que a China, no fundo, está se preparando para um confronto que pode ser uma guerra fria, que pode ser uma guerra tecnológica, que já é uma guerra tecnológica, né? Os Estados Unidos está querendo acabar com a Huawei, com todas as grandes empresas, tecnologia artificial, etc. E que lá na frente, quem sabe, vai se tornar um confronto quente. Né? Bélico mesmo. Bélico, isso. Pode haver assim, alguma interferência, eu acho que acima de tudo por parte da Rússia. Eu não acho que a China hoje tem uma campanha aberta para aprofundar ainda mais as divisões, porque no fundo também sabe que por enquanto precisa manter uma relação minimamente cordial, porque ainda depende também do comércio com os Estados Unidos. Agora, tem algumas operações acontecendo, sem dúvida, né? É normal, faz parte da diplomacia. Mas eu ainda não vejo assim uma tentativa chinesa em
rapidamente empurrar os Estados Unidos para uma implosão social, porque, querendo ou não, ainda, de alguma forma, essa lógica de win-win, né, que eles sempre dizem assim, a gente faz negócio, é bom para você, é bom para mim. Essa proposta liberal ainda vale, de certa maneira, ou seja, um colapso econômico dos Estados Unidos, ou político, uma guerra civil americana, causaria também uma crise econômica na China. Ou seja, essa independência econômica que aos poucos pode chegar, ela ainda não foi alcançada. Então, não acho hoje que a China quer isso, mas a longo prazo. Uma guerra civil americana, obviamente, do ponto de vista long term, aí sim, do ponto de vista estratégico, pode ser interessante para a China, sem dúvida. Eu discordo com a ideia de que ela não quer ainda. Eu já acho que eles já estão prontos e estão trabalhando e operando para fazer isso acontecer. E a gente sabe disso, que as redes são usadas e são a ferramenta onde existe a interferência, a criação da divisão. A gente tem muita informação de que a Rússia fez isso de uma forma muito mais explícita, mas a China também está fazendo. Então, quase que nós estamos vendo, e isso tem um pouco a ver com a guerra da Ucrânia, a criação de dois eixos, né? Se a Guerra Fria era o comunismo representado pela União Soviética e o mundo ocidental, os Estados Unidos na liderança do outro lado, eu acho que hoje o mundo está dividido entre dois grandes blocos, que são essas ditaduras e o mundo democrático. E essas ditaduras estão representadas pela China. A China é a grande cabeça, é o grande líder, seguido com a Rússia junto. E eu acho que a China já se sente pronta para ocupar esse espaço. Claro, concordo totalmente que a China vai perder muito e vai estar numa situação econômica não suave se os Estados Unidos ruírem no momento de agora. Mas eu acho que a China já se sente preparada. E aí eu vou mais longe e vou dizer o seguinte, que... E aí depois as pessoas vão falar, imagina, não vai ter guerra. E depois vai ter guerra e aí vão assistir isso daqui hoje e o negócio vai acontecer lá depois de um tempão, aí vai ter 10 milhões de views esse podcast. Só existe um jeito de não ter guerra. A China ruir sozinha por dentro. O que é ruir sozinha? Na última era geopolítica, ela acontece do fim da Guerra Fria, ou seja, de 1990, até 2022. Hoje, em 2022, com a invasão da Ucrânia, nós entramos numa nova era, que nós não sabemos como vai ser. Mas do final da Guerra Fria até hoje, um dos fenômenos que aconteceram nessa era foram, por exemplo, o fim do crescimento japonês e a ascensão chinesa. E as economias dos dois, apesar das diferenças de tamanho e tal, elas seguem um modelo parecido, focado em exportação, protecionista. Claro, o Japão é uma democracia, é outra história, mas mesmo assim, esse modelo pode chegar a uma exaustão. Potencializado porque na China nós não temos as aberturas econômicas necessárias para o capitalismo triunfar, para a economia de mercado continuar sendo inovadora, pujante. Você vê a história dos grandes bilionários ou empresários chineses. Somem, desaparece, fica lá. Qual que é o próximo passo? Vamos prender, vamos desmantelar, vamos pegar para o Estado. Então, esse terreno, ele não é um terreno fértil para esse país continuar organicamente. Claro que é muita gente centralizada e controlada por uma autoridade única que direciona para onde o país vai. Então, a força disso é inegável, mas não é orgânico, não é natural, não tem a mesma resiliência. E aí, para mim, mora uma possibilidade da China se implodir de dentro. Não nos moldes do que nós estamos falando de uma possível implosão americana de dentro, que é uma polarização, uma ruptura social, mas o modelo econômico chinês de sustentação não continuar sobrevivendo. E aí sim nós teremos revoluções, porque nós temos protesto. O protesto na China 5 milhões de chineses saiu, isso é uma vírgula, uma gota num oceano. Só que são 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas, o exército chinês não vai segurar 5 milhões de pessoas. Então, assim, existem problemas estruturais na China que me mostram que eles podem se desconstruir sozinhos. Se não acontecer isso, aí, para mim, nós teremos guerra quente. Guerra real, conflito armado entre Estados Unidos e China, inevitável, impossível disso acontecer. Eu entendo que a aposta americana é a seguinte, esse modelo deles não vai se sustentar.
E então eles vão... Vai acontecer o que aconteceu com a União Soviética, vai acontecer o que aconteceu com o Japão. Não vai continuar desse jeito. E aí eles não vão ter a força mais que eles têm e a gente se sobressai. Se não for assim, nós vamos ter uma guerra.